Essa notícia é muito boa para o Brasil, boa no sentido de que nós somos considerados um bom parceiro estratégico e considerados por um país que tem uma relevância muito grande, um diálogo muito importante com a Europa e com os Estados Unidos. Parceiro estratégico para quê? Para ser uma Ucrânia? Nós estamos o quê? É o terreno que serve para ser bombardeado? É isso? E por quem? Inglaterra? Mundialmente falando, economicamente falando, o que a gente vai ganhar com isso? Na geopolítica, cara, na geopolítica temos aí, ó, a nossa notícia de geopolítica é: Reino Unido inclui Brasil em plano de preparação para a guerra em 10 anos. O Reino Unido colocou o Brasil como parceiro estratégico em seu plano de defesa global. O documento fala em guerra nos próximos 10 anos e cita o Brasil como aliado preferencial na América do Sul. Bom, é sobre isso que eu tenho falado. Nós estamos aí vendo um país, né, Reino Unido, que está pensando e está verbalizando aí um plano de guerra para 10 anos. E nós aqui no nosso ambiente, no nosso confronto, nós não temos uma comunicação sobre o que fazer com o narcotráfico, o que fazer para essas guerras. Mas que bom, o Brasil vai estar aí, né, como um parceiro estratégico do Reino Unido para os próximos 10 anos. Resta saber quem será o governante aqui, né? Resta saber como que o Brasil vai se comportar em relação a isso. Júlio Roque, o que está acontecendo aí? O que está em jogo? Não é nenhuma novidade que o Brasil é estratégico na América do Sul, né? Pelo seu tamanho, pela quantidade de pessoas. Então, Júlio Roque, vamos lá, por favor. Bem, Glauber, o Brasil é um ótimo porto para isso. Estamos falando de recursos naturais, estamos falando de mobilização populacional, estamos falando de uma vida inteira, um histórico de um país que é totalmente voltado para o lado ocidental, agora tem procurado multilateralidade com outros países, mas o interesse da Inglaterra é simples. Qual outro país da América do Sul ele poderia procurar? Primeiro, já falamos das nossas capacidades, minerais, recursos e etc. E segundo, é a falta de opções que a Inglaterra teria dentro da América Latina. Qual país seria esse? A Argentina. A Inglaterra teve um combate intenso na época das Falklands Malvinas com a Argentina. E hoje, sobre o governo de Milei, praticamente não se falam, né? Ojeriza um país ao outro, por causa desse histórico e por causa do novo governante do país, Javier Milei. Então, essa aproximação da Inglaterra é a única coisa, é a única opção viável e plausível e estratégica também que eles podem ter. Porém, eu gosto de salientar o que o Brasil, o que o governo do Estado do Brasil está se voltando para o BRICS. Então, se a Inglaterra ela prevê um avanço russo em 10 anos, a Rússia faz parte do BRICS junto com a China, que também faz parte do Brasil. Como seria esse tratado ou esse acordo? Será que o país, né, atualmente está preparado a adicionar esse acordo ao seu cabedal? Essa é uma pergunta bem interessante. Muito bom. Olha só, o Brasil, de fato, né, cara, tem se mostrado aí, né, com uma tendência natural ali, né, pelos últimos governos, né? O Brasil tem 23 anos, basicamente, aí, do primeiro governo Lula, né? Então, nós temos 2003, estamos em 2025, né? Nós passamos ali por um momento ali do boom da China, né? E aí a formação do bloco econômico ali, dos países emergentes, né? De lá para cá, a Índia, né, já virou uma realidade, né? O Brasil ainda não. Nós temos a Rússia no centro do debate, nós temos a China, né, como uma potência, mas fato é, falamos isso ontem, o Brasil está na América do Sul e nas Américas aqui temos aí o bloco, né, dos Estados Unidos, o Ocidente, né, a OTAN, e, naturalmente, né, o Brasil vai ser estratégico para eles na América do Sul. Ô, Miqueias, como é que você vê essa notícia aí, cara? Essa repercussão?
o Brasil vai ficar descolado, cara. Glauber, essa notícia é muito boa para o Brasil, boa no sentido de que nós somos considerados um bom parceiro estratégico e considerados por um país que tem uma relevância muito grande, um diálogo muito importante com a Europa e com os Estados Unidos. O Brasil ele vai figurar nesse documento ao lado do Chile como os dois maiores parceiros estratégicos da Inglaterra aqui na América Latina. Como o Júlio Roque bem destacou, a Argentina, que teve ali já conflitos militares com a Inglaterra, não é incluída. E isso tudo mostra o seguinte, olha, a Inglaterra está preocupada realmente com um avanço militar e um conflito direto com a Rússia nos próximos anos. Porque, como a gente já relatou em outros programas aqui, as inteligências dos países europeus estão destacando o tempo todo que a Rússia não deve parar só na Ucrânia, ela deve testar os outros países da União Europeia. E é interessante, Cláudio, que esses documentos estratégicos sobre defesa e cooperação militar que os países da Europa desenvolvem, geralmente incluem os Estados Unidos, os próprios países europeus e um ou outro país asiático. Raramente a gente tem uma menção à América Latina. Isso significa que o Brasil está ganhando mesmo um protagonismo, um avanço maior. Agora, quando a gente pensa na questão da China e da Rússia e a nossa relação, a relação do Brasil, o Brasil ele vem tentando sempre manter, né, aquela imparcialidade ou uma cortesia, uma relação amigável com todo mundo. E o que chama atenção no meio desse cenário todo e que está sendo muito pouco falado é a criação de um órgão de mediação internacional em Hong Kong, gerenciado pela China. E vários países assinaram um acordo ali para reconhecer a validade desse tribunal, desse órgão de mediação internacional, que inclusive visa fazer frente ao próprio Tribunal Penal de Haia. Para quê? Países que comumente são acusados de violadores de direitos humanos, como Paquistão, Indonésia, Belarus, Cuba, eles começam a ter um lugar onde eles podem recorrer de maneira relativamente isenta, digamos assim. Por quê? Quando a gente vai para o Tribunal Penal de Haia, os Estados Unidos e seus aliados já condenam aquele país no exato momento que ele chega ali. E deixando claro minha posição pessoal, eu não estou dizendo que estes países não cometam violações de direitos humanos, tá? Mas o que eu estou dizendo é que não há muito espaço para diálogo desses países nesse ambiente. E quando se trata do Brasil, o Brasil consegue dialogar em ambos os setores, dialogar com ambos os lados. E pode ser realizado, no caso de conflito, tanto como uma ferramenta de apoio militar, fornecendo tropas, fornecendo treinamento, fornecendo materiais, estrutura industrial para o desenvolvimento de equipamentos para esses países em caso de uma guerra mais ampla, como também servindo como um parceiro estratégico para, de repente, ali uma troca de reféns, um ambiente para negociação isenta. Por exemplo, a Ucrânia, quando quer negociar com a Rússia, ela tem que ir à Turquia, tem que ir a outros países. O Brasil pode assumir esse protagonismo e economicamente, para além da segurança, economicamente, isso também é interessantíssimo para o Brasil ser reconhecido como parceiro estratégico, não só da Inglaterra, mas também da China, da Rússia e do próprio Estados Unidos. Para o Brasil, no nosso cenário atual, quanto mais melhor. Desde que nós estejamos preparados para dizer não, se preciso for, e conseguir que esse não seja aceito por esses parceiros estratégicos que nós estamos desenvolvendo. É isso, Miquel. Assim, o Brasil ele tem uma vantagem geográfica, né? Sobretudo uma vantagem geográfica. E aí você tem, naturalmente, né? O Brasil tem que saber barganhar isso, né? Quantas vezes eu conversei com os militares brasileiros aqui, né, cara? Você pode até ter, de repente, te faltar simpatia, né? Mas se é uma coisa que o militar faz é estudar, né? Que ele precisa progredir na carreira, né? Aqui do lado temos um militar da Marinha do Brasil, que é o Júlio Roque. E o meu ponto é o seguinte, né, cara? Como o Brasil aproveita tudo isso, o Júlio Roque explanou muito bem, o Miquel também, e eu quero falar agora com o nosso querido Batata. Batata, Reino Unido, que é o Brasil, na Terceira Guerra, né? No plano de defesa lá britânico, inclui o Brasil como parceiro estratégico. Como é que seria isso aí? Glauber, eu queria que você esclarecesse para mim e talvez para algumas pessoas, colocou um
parceiro estratégico para quê? Para ser uma Ucrânia? Nós somos o quê? É o terreno que serve para ser bombardeado? É isso? E por quem? Inglaterra? Mundialmente falando, economicamente falando, o que a gente vai ganhar com isso? Vamos ser honestos, pô. Tem nada, não tem fogos nenhum vantagem nenhuma. Zero. Para quê? Pelo Chile? Eu não vejo nada. Por favor, eu queria que o nosso caro amigo com capacidade, por favor, Glauber, sei lá, ajeita essa bola pro nosso caro amigo aí que venha explicar aí o que pode ser um terreno, porque o que tá bem dito aí é que nós somos um local estratégico. É isso? Eu não acho isso legal, não. Não acho mesmo. Bom, Batata, eu vou tentar sair dessa saia justa, assim, porque eu não entendi também. O que eu tô lendo ali é Reino Unido quer Brasil na Terceira Guerra. Governo britânico inclui Brasil como aliado. Bom, aí, cara, é o plano de defesa britânico. Não é o Glauber, não é o Brasil, né? Então, assim, ô Júlio Roque, quando a gente fala de estratégia de defesa, nós estamos falando de quê, cara? O Reino Unido está na Europa, né? Então tem aí o problema da Rússia com a Ucrânia. Naturalmente, eu adoraria que o país, né, se eu fosse, tivesse lá na Inglaterra, né, fosse lá do Reino Unido, eu que gostaria de saber o seguinte, ou o francês ou qualquer um que está ali na Europa, cara, qual é o plano, cara? Qual é o plano? Quem são os aliados? Como é que nós vamos enfrentar essa Rússia que está aí? E a pergunta que fica cara, o dia que estourar a guerra, né, parece que já está em curso, né, uma terceira guerra. Cada país vai ter que ter o seu plano de defesa e seus aliados, né? Bom, o Brasil, o plano não é do Brasil, né, Batata? Isso você entendeu, né? O plano é do Reino Unido. Mas Júlio Roque vai esclarecer para a gente aí. Júlio Roque, qual o compromisso do Brasil com esse plano aí? Primeiro, Glauber, vamos pontuar o que é a Grã-Bretanha. País de Gales, Inglaterra e Escócia. Isso é a Grã-Bretanha. E o Reino Unido é a Grã-Bretanha mais a Irlanda, é um Estado soberano. Então pontuamos bem para saber o que é a Grã-Bretanha e o que é Reino Unido. E agora a gente vai partir do seguinte princípio. Todo acordo é pontuado com um texto longo e muito esmiuçado, com vários tópicos. Na matéria, não temos como esse acordo é dado. Quais seriam as contrapartidas nesse acordo? Porque quando você tem um parceiro estratégico, que é uma nação, o que em troca você vai dar para esse país por ele ser seu parceiro estratégico? E quais seriam as contrapartidas desse parceiro estratégico? Seriam minerais? Seria usar as pistas de pouso? Seria usar as bases militares? Fornecer militares in loco, né, ativos humanos para que você possa guerrear nessa tal Terceira Guerra Mundial? Então, não temos essas informações que partem desse pressuposto do Reino Unido querer um parceiro estratégico como o Brasil. Precisaríamos de mais detalhes sobre essa aspiração da Inglaterra de ter o nosso país como um parceiro aliado dentro desse cenário. Então, primeiro de tudo, é uma aspiração a uma guerra que está para eclodir. Talvez nem tenha essa terceira guerra. Então, tudo caminha de acordo com os fatos. À medida que as coisas vão acontecendo, geopoliticamente falando, é que vai dando esses starts. E uma das possibilidades, que é o que mostra a notícia, é do Reino Unido tratar o Brasil como um país estratégico na sua segurança e na sua defesa dessa futura guerra que talvez nem possa acontecer. Eu fico pensando o seguinte, cara, o Brasil é o quarto maior produtor de alimentos do mundo, né? O Brasil tem um território extenso. O Brasil, ele me parece que é interessante para todo mundo, né? Então ele é interessante para a China, ele é interessante para a Rússia, ele é interessante para o Reino Unido. Ô, Miquel, como é que tu lê isso aí, cara, por favor? Glauber, como eu destaquei, a gente está falando muito mais de uma questão de cooperação econômica e diplomática do que necessariamente uma cooperação militar. Embora, historicamente, a gente tenha o exemplo do Brasil atuando como fator
de tropa em grandes conflitos ou em conflitos de pacificação. O Brasil, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, ele, embora não estivesse diretamente ligado ao conflito, a gente tem ali umas histórias, né, de supostos submarinistas que afundaram navios brasileiros. Alguns dizem que isso foi uma armadilha dos Estados Unidos para provocar o Brasil a entrar na guerra, mas o fato é que o Brasil entrou na guerra ali junto com os aliados, mesmo não tendo conflito diretamente em seu território. Isso pode ser uma das linhas que a Inglaterra, o Reino Unido esteja pensando para o Brasil, mas o que o Júlio Roque indica é realmente o principal cenário que se coloca nos dias de hoje, uma colaboração econômica e diplomática. Porque pense bem, a Inglaterra é uma ilha, ela precisa evacuar seus cidadãos. Se toda a Europa está em guerra, qual o melhor país para evacuar os seus cidadãos? Um país onde aquele cidadão não vai sofrer discriminação, um país onde aquele cidadão vai poder viver livremente, um país que respeita os direitos humanos. Tanto que o documento fala em países que promovam cooperação para a paz e a segurança na região da América Latina. Então o Brasil é enxergado como um porto seguro, um grande aliado que vai fornecer alimento, que pode ser abrigo para as pessoas que precisam fugir desse conflito, que pode servir como base para os novos tratados que venham a ser feitos durante essa guerra possam ser realizados aqui pelo Brasil ter um comportamento neutro, bem como também fornecimento de materiais como, por exemplo, a gente sempre fala, né, o nióbio, as terras raras que existem no Brasil, que são elementos importantíssimos para o desenvolvimento de uma cadeia bélica, de uma cadeia de produção de materiais para o conflito. Então o Brasil, ele nesse cenário, não só para o Reino Unido, mas para os vários outros países com quem lidamos, o Brasil no cenário de Terceira Guerra Mundial é um grande parceiro estratégico, econômico e diplomático. A questão toda é aquilo que o Batata destacou. O plano é do Reino Unido, não é necessariamente um plano do Brasil. Porque numa terceira guerra mundial, todo mundo vai querer o Brasil. E aí, o Brasil vai se tornar o cara que joga dos dois lados? Ele vai fornecer arma e equipamento para os dois lados? Ele vai fornecer tropas para os dois lados? Ele vai fornecer alimento para os dois lados? E vejam bem, a guerra, ela traz algumas coisas muito interessantes, estranhas até de se pensar. Apesar da Europa estar fornecendo armas à Ucrânia para lutar contra os russos, a Europa continua comprando gás da Rússia. Então, veja, a Europa fornece armas para lutar contra a Rússia, mas necessita ainda do gás russo. Então, as questões econômicas, elas superam muitas das vezes as questões militares e bélicas que decorrem de uma guerra. Graças a Deus, na minha leitura, o Brasil deve prosperar no meio do caos do resto do mundo. Esperemos que não haja caos, mas nesse cenário, a tendência é que o Brasil acabe prosperando se tivermos um governante que saiba escolher o lado e jogar da maneira mais adequada. Bom, Miquel já deu aí, né, o cenário ideal, né, cara? Então, Júlio Roque, como prosperar no meio do caos? Por favor, Júlio Roque. Perfeita colocação, Glauber, perfeita. A guerra e os conflitos, eles não são feitos somente pelas ideias de seus líderes. Existem muitas coisas envolvidas, como as finanças, como a economia, os minérios, o comércio internacional, a negação de portos, aeroportos, vias, enfim, é uma infinidade de informações que circundam a guerra, como o Miquel mesmo salientou. Fornece armas, a Europa fornece armas para a Rússia, mas depende do gás russo para o inverno rigoroso que ela tem. Então não está tudo levado ao pé da letra, você é meu inimigo e vamos cortar todas as relações. Não é assim que as coisas funcionam. Podemos exemplificar um caso que aconteceu no Brasil bem proeminente durante as guerras da Inglaterra contra as Falklands Malvinas, a Inglaterra e a Argentina na disputa por essas ilhas. O cenário é o seguinte: um avião bombardeiro Vulcan do país Inglaterra, depois de 11 reabastecimentos para fazer ataques, sobrevoou o Brasil, teve problemas em sua aeronave e pousou no Brasil e causou um incidente diplomático. Então a gente pode ver que mesmo o Brasil sendo neutro naquela guerra, né, forneceu abrigo a uma aeronave inglesa que pousou
dentro do seu país e nós somos vizinhos fazemos parte do mesmo continente, somos vizinhos da Argentina. Então isso mostra que a guerra está muito além, né, de pequenas conversas, de pequenas opiniões e coisas que são muito pontuais. A guerra, ela é multifacetada, multieconômica, multifinancial e corre para todos os lados, mostrando que não só de combate bélico vive uma guerra. Muito bom, senhores. É isso aí, cara.